Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o aplicativo mais queridinho do Brasil aí, aquele vermelhinho, sim, o iFood, que teve que pagar a bagatela de 1 bilhão de reais em tributos para o governo federal pelo uso indevido do programa PERSE. Daqui a pouco a gente vai entender o que é esse programa PERSE e por que foi considerado uso indevido, tá? Mas uma bagatela, né? Só 1 bi de reais o iFood teve que pagar aí por esta condenação ali, né? Por esse uso indevido que foi entendido pela justiça brasileira. Bom, eu sou o Vitor Ortiz, eu tenho algumas empresas e eu gravo conteúdo aqui a respeito do setor empresarial, gestão de negócios, etc. E também de finanças, e eu faço isso para o meu cérebro de superdotado não explodir com tanto conteúdo que eu fico armazenando aqui. Então vamos lá. É isso mesmo que está aí na capa do vídeo. O iFood ele teve que pagar 1 bilhão em tributos à Receita Federal após o governo obter essa vitória na justiça em cima do fato do iFood ter usado erroneamente um benefício fiscal concedido por esse programa emergencial que chamava PERSE, que era um negócio que foi criado ali para ajudar o setor de eventos e empresas que iam ter que ficar paradas quando teve a pandemia e o lockdown ali, teve que ficar fechado o comércio, então teve esse programa emergencial que era para literalmente ajudar essas empresas, principalmente do setor de eventos, que iam ficar paralisadas. Porém, embora o iFood ele tenha, né, ganhado muita receita com o boom aí do setor de delivery, né, durante esse período ali, que a gente sabe que foi ali que o setor cresceu muito. Mesmo assim, ele fez uso desse Pierce, né? E declarou ali que ele também não precisaria recolher certos tributos, porque ele estava também sendo afetado por essa questão da circulação de pessoas que estava proibida ali, os negócios estavam fechados. Então, ele fez uso também desse mecanismo ali. Porém, o que aconteceu aqui, segundo a notícia da Infomoney, que é onde eu estou lendo aqui esse trecho, a justiça entendeu, né, em agosto desse ano, e agora se tornou público, que este uso do iFood foi indevido. Porque provavelmente o que a justiça entendeu, e aí aqui agora é o Vitor falando, é que o iFood usou isso de maneira errada. Por quê? Porque embora a receita dele esteja ligada aos negócios que estavam fechados, né, empresas ali que faziam deliveries, etc., ele não era em si próprio um negócio que realizava eventos ou coisas desse tipo, que era o nicho para o qual esse programa chamado Perse foi destinado. Né? Então, poxa, se você não é do setor de eventos, você não pode fazer uso porque você não está sendo impactado diretamente. E aí aqui a gente vai ter obviamente, interpretações, né? Você pode falar, poxa, mas a receita do iFood foi sim impactada, porque se aquele negócio estivesse fechado, naturalmente aquele negócio não estaria operando no delivery e, por consequência, ele também não estaria, o iFood também não estaria tendo receita ali naquele local, né? Porém, a maioria dos negócios foi liberado que operassem em delivery depois de um tempo. E além disso, tem o fato também que provavelmente é o entendimento que a justiça teve, de que na verdade o iFood foi beneficiado nesse período, ou seja, a receita do iFood cresceu e não diminuiu, né? No entanto, ainda assim eles fizeram uso desse programa e aí no entender da justiça esse uso foi errado, né? E ele teve que pagar então 1 bilhão de reais em tributos devidos à Receita Federal do Brasil, né? Bom, e o que que isso tem a ver com você que é empreendedor? Porque aqui que é o ponto do vídeo, né? Esse canal aqui é sobre empreendedorismo, então eu quero trazer agora o que que significa isso e o que que você pode tirar de aprendizado nessa situação para o seu negócio, né? Para você que é empreendedor, você que está ligado no mundo financeiro aí também. O que o iFood fez aqui é uma coisa que no Brasil é legal, tá? Que é o que a gente chama de elisão fiscal. Aí, detalhe,
A elisão fiscal, ela é legal desde que ela seja executada da maneira correta. No caso aqui, segundo a justiça brasileira, o iFood executou de maneira errada, por isso que ele está pagando o tributo devido ali, né? Ele está recolhendo posteriormente, porque a justiça entendeu que ele fez isso de maneira errada. Mas esse movimento de usar normas tributárias para diminuir ou aliviar a quantidade de tributos que a sua empresa pode pagar, isso não é crime no Brasil, é o que a gente chama de elisão fiscal. É você entender da legislação tributária do país e buscar maneiras de se enquadrar de forma que a sua empresa pague a menor quantidade de tributos possíveis. Então, todo mundo sabe que o nosso país tem uma quantidade absurda de normas tributárias, né? E aí o que acontece? As grandes empresas elas têm equipes destinadas, né? Contratam empresas que só fazem isso ali, que são empresas que conhecem muito as normas tributárias do Brasil e elas encontram brechas para aquela empresa específica, no caso o iFood, recolher menos impostos, né? Então, por exemplo, né, como que isso pode ser aplicado no negócio? Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu de verdade. Se eu tenho uma hamburgueria e eu compro hambúrguer pronto de um fornecedor, na hora que eu vender esse hambúrguer, eu tenho que recolher um determinado tributo, certo? Porém, se eu comprar este hambúrguer do meu fornecedor sem estar temperado, ou seja, está no formato de hambúrguer, mas não tem nenhum tempero, nem sal, o imposto que eu tenho que pagar quando eu vender esse produto é muito menor. Por quê? Porque eu não estou comprando hambúrguer, eu estou comprando carne moída. E o imposto da carne moída in natura é menor do que o imposto do item hambúrguer. E o que caracteriza, o que diferencia o hambúrguer de carne moída é o tempero, né? Então, quem que usou isso? O McDonald's usou isso há alguns anos atrás e economizou alguns milhões ao ano aí na legislação do país, né? Usando como base o quê? Usando como base normas tributárias. Ou seja, você manobra os seus produtos e a sua empresa de forma a aproveitar melhor a legislação e a se beneficiar. Existem inúmeras formas de fazer isso. Cada setor tem suas vantagens, tem normas que a gente não conhece, né? Então, o que você pode fazer como empreendedor? Claro, isso aqui vai depender do tamanho da sua empresa. Se você tem uma empresa muito pequenininha, praticamente não vai gerar diferença nenhuma e vai custar mais caro você fazer esse movimento do que você seguir aí operando de maneira normal, né? Mas se você tem uma empresa que já fatura, né, uma empresa aí tá indo para um médio porte, dependendo do seu nicho, pode fazer sentido você entender muito bem a legislação local para que você consiga encaixar o seu negócio de forma mais adequada e pagar menos impostos, tá? Ah, como que você faz isso? Você pode ter que mudar algo nos seus produtos, como o McDonald's fez. Você pode aproveitar benefícios que você nem sabe que existe, como esse aqui que o iFood aproveitou. Talvez você nem soubesse que isso aqui aconteceu, você não sabia nem que tinha esse tal de Perse, né? Mas tá aí, o iFood sabia e ele tentou aproveitar. Só que de maneira errada, né? Mas pode ser que tenha pessoas que aproveitaram de maneira certa isso aqui e pagaram menos impostos de fato. Então, cada setor da economia tem diversos benefícios específicos, geralmente negociados por meio de lobby, né? O pessoal que tem contato no governo e tal. Eles negociam isso aí e ninguém fica sabendo que isso aí está disponível, né? Então você pode fazer mudanças no seu produto para reconhecer eles de maneira diferente. Você pode também usar benefícios fiscais disponíveis que você ainda não conhece. Bem como você também pode reconhecer as suas receitas de maneira diferente. Por exemplo, às vezes você vende um produto ou um serviço que ele pode ser reconhecido fiscalmente de 5 maneiras diferentes. Dependendo de algumas coisinhas que você colocar, você pode reconhecer ele de outra forma. Por exemplo, muitas empresas de escola de inglês, por exemplo, a holding, que é a empresa dona da rede,
é uma editora e não uma escola, ou seja, ela reconhece as receitas por meio da venda de livros, né? Então eles vendem livros para as filiais, né? Para as franquias, e a receita que eles obtêm é através dos livros, né? Então eles colocaram um produto ali para poder reconhecer as receitas por meio da venda desse produto e não por meio do pagamento de royalties das franquias, etc. Com isso, se enquadrando como editora, eles têm uma enorme isenção tributária, tá? Nessa venda de livros, etc. Isso é elisão fiscal, né? Isso é uma manobra tributária legal, válida e que, se for executada da maneira correta, você pode colher os resultados disso. O grande ponto é que, para você fazer essas manobras, você vai precisar de ou você mesmo ter muito conhecimento, ou você contratar alguém que tenha, né? E aí, frequentemente, não vai fazer sentido para empresas pequenas fazer esse tipo de manobra. Mas tá aí o exemplo, né? Eu quis colocar esse vídeo aqui para explicar como as grandes empresas elas tentam se movimentar de maneira a contornar o pagamento excessivo de impostos, né? E como nós que temos empresas de pequeno, médio porte, às vezes estamos cegos para esse tipo de coisa, né? Então, a gente só pensa muitas vezes no regime tributário. Ah, eu estou no simples, eu estou no presumido, eu estou no lucro real, né? Como que eu posso mexer nisso aqui para eu pagar menos imposto? Mas fora isso, tem diversos outros caminhos, né, e mecanismos que você pode utilizar para escapar desse pagamento excessivo. Não é que você não vai pagar imposto, mas você vai pagar da melhor maneira possível, né, com o menor custo possível. Isso é o que a gente chama de elisão fiscal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, que você consiga usar esse conhecimento aqui para o seu negócio. Se você gostou, comenta aí se você concorda com essa decisão da justiça aqui, né? Comenta e se inscreve aí no canal também, deixa o seu joinha, porque aí se inscrevendo, deixando o seu joinha, quando eu publicar outro vídeo aqui, vocês vão receber aí a notificação, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.